Vamos viajar! E você é o nosso convidado especial. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Bonjour Paris! E você que nos acompanha. Hoje iremos sair um pouco da Cidade Luz e conhecer Versalhes, que fica a 20 quilômetros daqui de Paris. A nossa opção escolhida para fazer esse deslocamento foi pegar um metrô e um trem, o RERC, usando, é claro, o nosso cartão Navigo. Da nossa estação Vaugirard, pegamos o metrô e fizemos baldeação na estação Pasteur, onde pegamos um outro metrô e descemos 5 estações depois, na estação Biraquém. E a 200 metros dessa estação, temos a estação do trem RERC, chamada Campo de Marte Torre Eiffel. Lembrando que aqui na esquina do nosso apartamento, temos a opção de pegar o ônibus 88, que nos leva até uma outra estação de RERC, a estação Javel. Pegamos então o RERC, sentido Versalhes, Château Rive Gauche. E 30 minutos depois, descemos na 9ª estação, chamada Gare de Versalhes Château Rive Gauche. Saindo da estação de Versalhes, é só seguir o fluxo dos turistas, que geralmente estão todos indo para o mesmo lugar que o seu. Mas você tem duas opções, ou à direita da estação, ou à esquerda, que foi por onde seguimos. Passamos pela Avenida de Tussauds, que é bastante arborizada, e logo avistamos o Palácio de Versalhes, onde na entrada temos o estacionamento e a estátua de Luís XIV. Passando pelo primeiro portão do palácio, que é o Portão de Honra, aqui à esquerda temos a bilheteria. Lembrando que no nosso caso usamos o nosso Paris Museu Pass, evitando então a fila dos ingressos. Seguindo a dica do Leandro Dias, optamos primeiro conhecer os Jardins de Versalhes e deixamos para visitar o interior do palácio no final da tarde, pois assim não enfrentaríamos a gigantesca fila para a entrada no palácio. Que mesmo pela lateral do palácio tivemos acesso aos jardins. Saímos próximo ao Canteiro Sul, que considero o mais belo, com essa vista linda para o Laranjal e aos fundos o Lago dos Suíços.
Na parte central temos o canteiro de água, e é aqui ao lado do canteiro que você pode alugar um carro elétrico ou ir de trenzinho até os jardins e os domínios da Maria Antonieta. Como chegamos cedinho em Versalhes, optamos em fazer todo esse percurso caminhando. Reforçando que são 800 hectares de jardins, então fica bem complicado você conseguir visitar todo esse espaço em apenas um dia, lembrando que temos que deixar um tempo para a visita interna do palácio. Seguimos em direção ao Grande Canal, passamos pelo lago e o canteiro de Latona. E seguimos pelo tapete verde, que nos leva ao Lago de Apolo. Infelizmente, pelo nosso tempo reduzido, não foi possível incluir nesse nosso roteiro os bosques e jardins que ficam aqui nas laterais. Mas se você tiver tempo suficiente, vale muito a pena a visita. Chegamos então no Lago de Apolo, que fica aqui no início do Grande Canal. E foi aqui, nesse exato local, que estendemos a nossa toalhinha quadriculada e paramos um pouquinho para descansar. E aqui tivemos uma ideia da grandiosidade que foi construir esse imenso canal e os jardins de Versalhes, graças ao talento do arquiteto André Lenoutre, aquele mesmo que mostramos no vídeo anterior, que também foi responsável pelo projeto do Jardim de Tulherias em Paris. O Grande Canal dispõe de 2 canais laterais de tamanhos diferentes, formando um desenho de uma cruz. Do palácio até o final do Grande Canal temos 3,5 km. Após o nosso descanso, seguimos por esse caminho até o Grande Trianon. Que na verdade é um pequeno palácio de mármore rosa, cercado por belos jardins. Criado para servir como refúgio de Luís XIV, e assim o rei podia ficar em alguns momentos livre da corte que vivia no palácio, e também tem um lugar reservado para receber suas amantes,
como por exemplo a Madame de Montespan. Saindo do Grande Trianon, seguimos para o Petit Trianon, que é um palácio construído no século XVIII pelo rei Luís XV para sua amante, a Madame de Pompadour, que morreu 4 anos antes da conclusão da obra. Com a morte de Luís XV, em 1774, Luís XVI assumiu o poder e ofereceu o Petit Trianon à sua esposa, Maria Antonieta.
Daqui do Petit Trianon já é possível avistar o Templo do Amor, que foi construído sobre uma ilhota em 1778, a pedido da rainha Maria Antonieta. Depois de visitarmos o Petit Trianon, o Templo do Amor, é hora de seguirmos para a Fazendinha da Rainha, que foi construída em 1783 para satisfazer o gosto rústico da Rainha Maria Antonieta. Aqui temos um lago, cabanas, hortas, pomares, animais e um farol. Então, Versalhes abrange muito mais que o palácio. Temos os jardins, bosques, fontes, esculturas a céu aberto, o Grand e o Petit Trianon e a Fazendinha da Rainha. A Fazendinha, por ter a sua localização mais afastada do Palácio de Versalhes, faz com que muitos visitantes não conheçam esse lugar. Então, para conhecer Versalhes, é necessário uma boa programação e um dia inteiro livre. Da Fazendinha, voltamos para o palácio. E por esse caminho, passamos pelo Lago do Dragão e o Lago de Netuno. Passamos também pelo Canteiro Norte e assim finalizamos o nosso passeio externo por Versalhes. E com o nosso mapinha de Versalhes em mãos, vamos explorar a parte interna do palácio. Aqui no térreo, na lateral, temos a Galeria da História do Palácio, que são 11 salas dedicadas à história da construção do Palácio de Versalhes. Ainda no térreo, na parte central do palácio, temos os apartamentos das damas, que foram os aposentos das filhas de Luís XV. Versalhes é um dos palácios mais conhecidos do mundo, não só pela sua imponente arquitetura, como também pela sua vasta história e cultura. No reinado de Luís XIII, esse lugar era apenas uma residência rural para a caça. Já no reinado de Luís XIV, conhecido como Rei Sol, esse espaço começou a ser transformado no lindo Palácio de Versalhes. Em 1682, Luís XIV decretou que o palácio seria sede da corte e do governo francês, e permaneceu como sede da coroa francesa até 1789, pois, com a Revolução Francesa, Luís XVI e Maria Antonieta foram obrigados a mudar-se para Paris.
No primeiro andar, aqui na lateral direita, teremos as salas Luís XIV, que são salas onde ocorriam os grandes acontecimentos da época.
Já na parte central, temos os grandes apartamentos. E é aqui que localiza-se o quarto do rei e a famosa Galeria dos Espelhos. Chegar até aqui na Galeria dos Espelhos foi muito emocionante. Só em imaginar que esse lugar também foi frequentado pela família real francesa é incrível, onde eles passeavam e dançavam em noites de festas. E quantas histórias não se passaram por aqui! É sem dúvida um lugar que não se deve deixar de conhecer. As imensas janelas com molduras douradas foram projetadas para realmente deixar a luz celestial passar através das vidraças e também proporcionar uma visão mágica dos jardins. E para decorar esse imenso salão, os franceses convenceram alguns artistas venezianos a deixarem Veneza e irem para a França. E assim começaram a produzir os espelhos, que na época era uma mercadoria muito rara e ao mesmo tempo monopolizada por Veneza. A Galeria dos Espelhos foi realmente o cenário grandioso para várias cerimônias reais durante o século XVII e XVIII. E foi nesse mesmo local que em 1919 foi assinado o Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial.
E aqui na lateral esquerda, ainda no primeiro andar, temos a Galeria das Batalhas. E no finalzinho da nossa visita no palácio, olha só o que nós presenciamos. Isso mesmo que você ouviu, um pum em alto e bom som dessa senhorinha aqui, que continuou sua visita e nós que ficamos sem graça. Mas vamos terminar o nosso passeio. Essa galeria foi criada por Luís Filipe no século XIX, para celebrar todas as dinastias francesas. E isso feito através de 33 lindas telas e 80 bustos de grandes oficiais franceses que foram mortos em batalhas. E se você ficou curioso e deseja ter mais informações sobre esse lugar, não deixe de acompanhar os vídeos do fotógrafo brasileiro em Paris, Leandro Dias. E no seu canal no YouTube você encontrará vários vídeos sobre o palácio e os jardins. E também pode adquirir o seu e-book de Versalhes. É hora de dizermos adeus a Versalhes e voltarmos a Paris. Como hoje é quinta-feira, resolvemos esticar um pouquinho o nosso passeio e visitar o Museu d'Orsay lá em Paris, que nos dias de hoje fica aberto até às 21h45. Aqui na estação de Versalhes, pegamos o RRC de volta a Paris, sentido Versalhes-Chantier, e descemos 11 estações depois na Gare do Museu d'Orsay. Localizado na margem esquerda do rio Sena, no 7º arrondissement de Paris. E aqui do outro lado do rio, na margem direita, temos o Jardim de Tulherias e o Museu do Louvre. O Museu d'Orsay foi inaugurado em 1986, instalado em uma antiga estação ferroviária, inaugurada em 1898. Antes de entrar no museu, já deparamos com 6 obras, que são esculturas que representam os 6 continentes. Assim que entramos no museu, ficamos encantados com a grandiosidade do lugar e sua arquitetura. E não tem como passar despercebido o lindo relógio da antiga estação ferroviária. E logo no início da visita, passamos em frente da famosa réplica da Estátua da Liberdade. O museu abriga pinturas e esculturas da arte ocidental do período entre 1848 a 1914, com trabalhos de vários famosos como Van Gogh. Inclusive é aqui que encontramos o seu último autorretrato. Cézanne, Claude Monet, Renoir, Rodin, entre outros. É um dos museus em Paris que, se você tiver a oportunidade,
não deixe de conhecer. E é assim que a gente encerra mais um dia. Mas não acaba por aqui. Continue nos acompanhando e a gente se encontra no próximo vídeo. Au revoir!